Então temos aí uma bela questão da FUVEST primeira fase. Observe, temos um circuito elétrico em que temos uma força eletromotriz, 2 resistores de 100 ohms, e um voltímetro ideal e um amperímetro ideal. Muito bem, vamos chamar o potencial nesse ponto de potencial A e neste ponto de potencial B. A diferença de potencial entre esses dois pontos é a própria força eletromotriz. Muito bem, com a chave aberta, não fluirá corrente elétrica pelo circuito externo. Por quê? Ora, o voltímetro ideal tem resistência interna infinita. Ele não permite a passagem de corrente através de seus terminais. Se não há passagem de corrente através dos terminais do voltímetro, não há passagem de corrente, nesse caso, por nenhum dos resistores, muito menos pelo trecho da chave, que está aberta. Ora, se a corrente elétrica que passa num resistor é nula, ou seja, I igual a zero, não há DDP nos terminais do resistor. U igual a R vezes I. I igual a zero, U igual a zero. Portanto, a DDP nos terminais do resistor de 100 ohms aqui é de 0 volts. Portanto, se o potencial nesse ponto é A, o potencial nesse ponto também será A. O amperímetro ideal comporta-se como um fio ideal, não tem resistência interna. Então, se o potencial elétrico nesse ponto é B, nesse ponto também será B, assim como neste ponto. Novamente, temos um resistor cuja DDP nos seus terminais é 0. Lembre-se, não flui corrente através dos terminais desse resistor. Logo, a DDP nos seus terminais é 0. Se esse potencial é B, esse potencial também será B. Logo, o voltímetro medirá a DDP entre os pontos B e A quando a chave estiver aberta. E a DDP entre os pontos B e A, nós sabemos. A tensão elétrica entre A e B é a própria força eletromotriz. Então, o texto afirma que a indicação do voltímetro é 1,5 volts com a chave aberta. Portanto, a força eletromotriz é de 1,5 volts. Essa foi uma forma interessante da FUVEST lhe comunicar a força eletromotriz. Agora vamos fechar a chave. Com a chave fechada, nós temos que a corrente elétrica continua por não passar pelo trecho em que há o voltímetro. No entanto, fluirá agora pelo trecho da chave fechada. Observe agora que haverá uma DDP nos terminais do resistor de 100 ohms. Passará a ser a DDP entre os pontos A e B, ou seja, ele receberá a DDP equivalente à força eletromotriz. De fato, a corrente elétrica flui nesse trecho do circuito, fluindo inclusive pelo resistor de 100 ohms e passando pelo amperímetro. Com a chave fechada, a lei de Pouillet nos fornecerá a intensidade da corrente elétrica que flui pelo amperímetro. A intensidade da corrente elétrica será dada então por I igual a E sobre somatório dos resistores em série. O E nós já determinamos, 1,5 volts. Resistências elétricas em série, só temos nesse trecho do circuito um resistor de 100 ohms, logo a resistência elétrica é 100. E então é 1,5 dividido por 100, 1,5 vezes 10 a menos 2, ou se você preferir, 15 vezes 10 a menos 3 ampere, ou, como exige a resposta, 15 mA. Essa é a indicação do amperímetro com a chave fechada. Alternativa correta, alternativa C.